Hoje eu queria falar sobre os restaurantes sustentáveis, né? O que é um restaurante sustentável? Um restaurante sustentável é aquele que não gera resíduos, né? Ou que busca oportunidades para não gerar os resíduos e valorizar aquilo que for gerado, né, de forma correta para reciclagem, para compostagem. Hoje com a pandemia, a gente tem visto, né, nos nossos clientes, né, nos nossos projetos, que muitas pessoas estão usando o descartável porque acreditam que com o descartável estão protegidos, né, da pandemia, do vírus. E na verdade não é nada disso, né? A gente queria dizer que o descartável, na verdade, ele é um retrocesso, né? É uma falsa ideia de que nós estamos protegidos. O que a gente precisa, na verdade, é ter um kit de sustentabilidade, né? Ter a sua caneca, ter o seu squeeze. Então, no escritório, quando voltar às atividades, né, não precisa utilizar o copo descartável. E nos deliveries, né, esse é o trabalho que a gente está fazendo com os restaurantes. Se cada funcionário, né, tiver a sua caneca, o seu copo, ele também pode levar no restaurante. Muitos restaurantes estão fazendo, você não consegue se alimentar no restaurante, então você leva o alimento, a bebida para o seu escritório. Então qual que é a ideia? Traga de casa uns Tupperwares, né? Aí você leva no restaurante, deixa o Tupperware lá. No horário do almoço, o restaurante já vai ter preparado uma marmita, você pega de volta, come na sua baia, né? Na sua mesa e assim por diante, né? Então, se você combinar com o restaurante, eles preferem, até porque isso reduz custo também de embalagem, né? E alguns restaurantes a gente está orientando a ter um Tupperware, né? Um valor, por exemplo, de custo, para incentivar as pessoas, né? Depois trazerem de volta aquele Tupperware e assim criar esse hábito. Eu sei que agora é um momento difícil, né? Quem que não gosta, né, de ir no restaurante, sentar e ter todo aquele ritual, conversar com os amigos, né? Então agora é um momento muito complicado e o que a gente está notando é justamente que não há necessidade, né, da gente usar os descartáveis, aquelas marmitas de isopor, né? Principalmente plástico, né? Nossa meta é reduzir o consumo de plástico. Então dá pra gente encontrar algumas soluções, né? Que sejam soluções também que partam dos restaurantes e também dos consumidores. Então aqui esse vídeo é para falar um pouco, né, dessas oportunidades, né, que a gente pode desenvolver junto com o restaurante. Então o restaurante ele tem várias oportunidades, por exemplo, para reduzir o desperdício de alimentos, né? A gente sabe que 30% hoje dos alimentos produzidos, né, são desperdiçados ao longo de toda a sua cadeia. Então, o que o restaurante precisa fazer? Planejar bem as refeições. Esse sistema de marmitas, né, com Tupperware, ajuda também a reduzir o desperdício, né? A gente sabe que o grande desperdício nos restaurantes é normalmente aqueles que são de buffet, né? Não o à la carte tem um desperdício menor, mas a gente pode também ajustar as cozinhas para não ter excesso, né, de produção. Isso ajuda muito também. Desperdiçar alimentos é algo assim muito complicado, né? Principalmente no Brasil, onde tem pessoas realmente passando necessidade. Então, eu acho que é um dever de todos, né? Trabalhar esse assunto, né? Para não ter esse desperdício. E recentemente, né? A gente teve uma lei que foi aprovada, é uma lei federal que justamente não penaliza, né, os restaurantes que forem doar alimentos, né? Então eu acho que isso é muito legal porque antes muitos restaurantes não doavam porque poderiam ser penalizados, né? Então a pessoa que recebeu a doação poderia processar o restaurante, coisas assim muito infelizes, né, que a gente tem na nossa legislação, mas que isso está mudando já. Então, algo que com o tempo a gente vai poder realmente, né, a gente já pode começar a procurar esses processos de doação também de alimentos. E aí os restaurantes, né, pensando na sustentabilidade, eles podem também não gerar os resíduos. Como que é isso, né, não gerar?
tudo que for descartável, né? Por exemplo, tem coisas que os restaurantes nem pensam, né? Mas que fazem diferença. E isso vai reduzir custo também. Por exemplo, aqueles protetores de mesa, protetores de bandeja, são de papel, né? Muitas vezes, mas não há necessidade desses protetores, né? Dá para ter protetores que são permanentes, né? De tecido, que são laváveis, de couro, enfim, um material que é fácil de higienizar. E aí não precisa usar esse de papel. Aqueles mexedores, né, de café também, né, aquela pazinha plástica, dá pra gente retirar, né, esses mexedores, colocar colheres de metal mesmo, que também é só lavar depois. Os talheres não precisam estar embalados individualmente, né, naqueles saquinhos plásticos, nem em sacos de papel. Para evitar a contaminação, a gente pode ter um recipiente onde os talheres ficam de cabeça para baixo, né? E você pega justamente pelo cabo, então não tem contaminação. Nesse momento, né, do Covid, a gente orienta também as pessoas a terem o seu kit de talheres, né? Deixar um kit lá no escritório. Quando você for para o restaurante ou você for só retirar sua marmita, você já tem os seus talheres. Isso ajuda muito também se o local, por exemplo, insistir ou oferecer talheres descartáveis. Aí você já pode recusar. Não, talher descartável não, pelo amor de Deus, nada de plástico. Canudinhos também, então a gente orienta os restaurantes a não oferecer o canudinho. Só se o cliente pedir muito, aí você entra com um de papel. Ou então tenta vender um canudinho de metal, né? Realmente aquela pessoa que insiste em usar o canudinho, ela pode ter, né, o seu próprio canudinho e não ter que utilizar esse de plástico. Dos canudinhos, também vale comentar que existe um fake canudinho aí, né, que fala que é oxibiodegradável. O que é isso? Na verdade é um plástico, né, é o PP, o polipropileno, só que esse plástico ele tem um oxidante, né, que faz com que ele, em contato com a água, umidade, comece a se degradar, então ele acelera a decomposição. Nossa, parece bom isso, né? Na verdade não é. O que acontece? Que ele vai se fragmentando e vai virar micro-resíduos, nanopartículas que a gente vai ingerir, vai respirar, né? Isso também vai para o oceano, enfim, toda aquela cadeia de contaminação do plástico. Então, na verdade, é algo até pior, né, do que aquele canudinho tradicional que não tinha esse oxidante. E o canudinho ele é só a ponta, né, do iceberg, né? A gente tem aí uma série de plásticos para retirar do nosso dia a dia. Então a gente tem a embalagem da marmita, né, que precisa ser uma embalagem permanente, retornável. Uma outra ideia para os restaurantes é colocar como se fosse uma caixa de retorno, né? Então aquelas pessoas que comeram, né, na marmita retornável, quando forem lá novamente, devolvem, né, aquela marmita, e assim cria-se um hábito, né, de sempre devolver, igual a gente fazia nas locadoras, né, tinha que devolver a fita. Então a mesma coisa, não é algo assim tão complicado, eu acho que é mais uma questão de hábito. Tudo que a gente precisa fazer, e os restaurantes é um setor, né, que contribui muito com a geração de descartáveis de plástico, é buscar alternativas para não geração desse material, né? Então, por isso que eu falo sempre dos dois lados, do lado do consumidor, né, o papel dele, ele precisa ir atrás de restaurantes mais sustentáveis, ele precisa fazer a parte dele, insistir, né, nessa questão de não ter o plástico, e os restaurantes também precisam procurar alternativas para reduzir essa geração de plástico até eliminar esse plástico. E aí a gente tem também os sachês, né, de açúcar, sal. É um materialzinho chato, né, porque a gente tem um papel e um plástico nesses sachês. E esses sachês também a gente não consegue reciclar. Esse material, por ser composto, né, plástico, papel, vai direto pro aterro. Então o que a gente tem que fazer? Usar o saleiro e o açucareiro, né, igual a gente faz na nossa casa, ter nos restaurantes esse tipo de saleiro, de açucareiro, ou nas empresas também. Até uma empresa perguntou pra gente, né, porque essa questão do Covid, todo mundo vai colocar a mão no açucareiro, né, como é que a gente faz? Não quero voltar a usar sachê, né, a gente tá evoluindo, eu vou ter que andar para trás? Como assim? Não, nesse momento, né, que a gente tem que tomar mais cuidado, onde todo mundo encosta, o que a gente está sugerindo?
deixa um álcool gel ali, a pessoa já espirra na mão, pega no açucareiro, né, coloca ali no seu café e depois outra pessoa que for pegar vai fazer a mesma coisa. E aí sempre lavar as mãos, né, no ambiente de trabalho ali tá todo mundo junto, compartilhando, usando máscara, né, ter esses cuidados e a gente consegue se proteger. Não há necessidade de usar o descartável. O descartável é até pior, porque fica ali o display, né, e todo mundo tá passando, encostando, então se você tiver a sua caneca, ela tá com você, tá na sua mesa, você vai lavar, vai usar e vai estar protegido, né? Não, você tem que ter o seu kit, né? Não precisa usar esse descartável, não deve até, e aí ainda coloca em risco. Esse descartável vai ser coletado, depois vai para uma cooperativa de catadores, então a gente só passa o problema para frente, né? Se tiver o Covid ali, ele vai seguir esse caminho. Então, por que não a gente não gerar o resíduo, né, e ainda se proteger? Então essa é a dica que eu dou. E dos restaurantes, além desses micro resíduos, né, o sachê, o canudinho, a pazinha, tudo que for plástico descartável, né, pensar numa solução permanente, né, de uso permanente, que possa ser higienizado. O vidro, né, é um container muito bom, né, para alimentos, é super higiênico. Às vezes é complicado a questão da logística, né, é um material um pouco mais pesado que quebra, mas tem também plásticos que são livres de BPA, né, bem resistentes também, que dá para ser utilizado e de forma permanente, né. Nossa ideia é buscar uma solução permanente. E eu acho que as pessoas, né, que estão nos condomínios aí comerciais, né, que tem restaurantes no térreo, ou que vão sair e vão comer assim próximo, né, ou vão buscar a marmita, tenta levar os seus Tupperwares, faça a sua parte também. Eu acho que a gente consegue se ajudar, a gente consegue ajudar o restaurante que está passando por uma fase complicada agora, né? É um setor que sofreu muito, está sofrendo, né, bastante com a pandemia. Então eles vão deixar de gastar com a embalagem. Parece centavos, mas se a gente somar, né, eu, por exemplo, estou usando meu Tupperware, né, com um restaurante, então tem um conjunto de Tupperwares vazios, eu entrego quando eu recebo a comida, pego outro conjunto cheio e vou trocando. E isso eu acabei fidelizando com o restaurante. Então pro restaurante também é bom, né, porque você tem ali uma pessoa que tá com o seu Tupperware, né, então eles já estão com o meu Tupperware, aí significa que eu vou pedir deles, né, a comida. E isso cria um vínculo bem legal de ajuda mútua. Então eu acho que a gente consegue sim se ajudar nesse momento. Eu faço um apelo para todo mundo, né, os restaurantes buscarem essas alternativas sustentáveis e o consumidor também fazer a sua parte. Acho que a gente chega lá, tá bom, gente? Muito obrigada e qualquer dúvida procurem a gente responde aqui nos comentários, tá bom? Obrigada!